Neymar é, na verdade, uma grande vítima, mas ele é uma grande vítima que ainda causa muito estrago na sociedade, porque você sabe que quando a pessoa ela é vítima de alguma coisa, se ela não dá uma boa resolução, ela acaba se tornando um perigo, uma ameaça. E eu vou ter que falar um pouquinho de Neymar, já que estamos na Copa do Mundo e coisas têm acontecido e a gente precisa estar refletindo, porque essas coisas têm muito a ver com o país, de um modo geral, já que nós vivemos num país onde o futebol se mistura com situações extremamente sérias como a política e a economia. Vem com a gente, vamos falar um pouquinho de Neymar e o que ele já andou aprontando lá na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Bom, gente, uma notícia que me chamou a atenção foi o fato que o Neymar, ele levou para a Copa do Mundo 9 relógios. Esses 9 relógios, eles custam 34 milhões de reais. Você ouviu direito, são 34 milhões de reais. Quem de vocês aí já ganhou 34 milhões? Eu acho que é meio difícil alguém ter ganhado até aqui, né? Eu, por exemplo, estou muito longe de ter ganhado 1 milhão de reais. Dirá 34 milhões. Se pegar todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu acho que eu estou passando muito longe disso, né? Bom, sendo que um dos relógios custa quase 13 milhões de reais. E por que que isso é importante? Isso é importante porque Neymar, ele simboliza hoje uma série de coisas que nos cabe reflexão. Eu acho que a gente que vive no Brasil é muito difícil a gente não ser impactado, não ser afetado por futebol. Eu me considero sendo como um corintiano não praticante. Como assim um corintiano não praticante? Eu tenho uma ligação afetiva muito forte com o Corinthians, mas eu não tenho paciência para assistir jogo. Daqui a pouco começa o jogo da seleção na Copa do Mundo e com certeza eu não irei assistir porque eu não assisto não só jogo da seleção, como jogo nenhum, nem o jogo do Corinthians. Eu, quando quero saber o que está acontecendo no Corinthians, eu leio o noticiário e eu fico sabendo pelo rádio. Eu acho muito mais prático de eu perder 90 minutos da minha vida vendo 22 camaradas correndo atrás de uma bola. Não vejo graça nisso. Mas você pode perguntar por que eu sou corintiano? Aí é que tá. Eu sou corintiano por uma questão de memória afetiva e uma questão ideológica. Memória afetiva porque o meu pai, ele foi corintiano, eu tenho minha família todinha corintiana, apesar que eu não sou muito apegado à minha família em si, chega a ser até uma contradição, e tive problemas com meu pai, como todo mundo tem, em especial quando você nasce gay, né? O seu pai hétero normalmente se representa quase sempre situações problemáticas na sua vida, e o meu pai não é exatamente uma exceção, não foi um dos piores pais que eu ouvi falar nesse contexto de ter um filho gay, no caso eu, mas nunca foi uma situação muito harmoniosa, né? No final da vida dele, a gente conseguiu entrar em acordos aí. Mas, de qualquer maneira, meu pai era corintiano, minha família toda corintiana, eu acabei absorvendo isso, e principalmente nesse processo, conforme eu me tornei adulto, eu consegui me aproximar mais do meu pai, porque uma série de arestas foram acertadas com relação em especial à minha sexualidade, como ele encarava a minha sexualidade, a gente conseguiu acertar certas coisas aí, eu acabei me aproximando mais dele e, enfim, eu acabei me tornando corintiano nesses termos, né? O Corinthians é um time que tem uma história muito forte com a democracia, o Corinthians é um time de massas, chega a ser, vamos dizer assim, uma contradição um corintiano bolsominion, né? Eu, infelizmente, na minha família, eu tenho um corintiano bolsominion, que é o meu irmão mais velho. Ele consegue ser corintiano e bolsominion, porque um bom bolsominion, a lógica não faz muito
parte do roteiro, né, da forma deles pensar e existir as coisas. Mas, de qualquer maneira, seria isso. E o futebol, ele tem uma carga ideológica muito grande, pode parecer que não, mas tem. E eu percebo disso no futebol há muito tempo, essa coisa de falar que a seleção é a pátria de chuteiras, isso me incomodou muito, né? A gente percebeu que agora, na história recente do país, isso ficou bem claro, né? Porque a extrema-direita se apropriou da camisa da seleção. Os jogadores de futebol, eles são de direita, alguns de extrema-direita, a maioria deles de direita, alguns nos causa muita vergonha, como é o caso do próprio Neymar, que é bolsonarista, que já participou de situações que eu acho assim, extremamente abomináveis em termos de vida pública. Quando eu falo de vida pública, eu falo assim, com toda certeza no mundo, que o jogador de futebol, principalmente uma estrela como é o Neymar, ele se coloca na condição de vida pública, portanto, ele está sujeito a levar críticas mesmo, né? Então, ele se diz evangélico, mas ele vive se envolvendo em situações amorosas extremamente complicadas e muito duvidosas. Eu, particularmente, eu tenho muito pé atrás por conta da sexualidade do Neymar. Por quê? Porque o Neymar, ele se diz heterossexual pegador, mas ele vive cercado de machos por todos os lados. Você sabe que o jogador de futebol vive cercado de machos por todos os lados, não é novidade, né? Mas o Neymar, ele tem os seus assessores, a maioria, até onde eu sei, ele tem um verdadeiro harém de assessores que são os parças dele da época de adolescência. E já vi fotos de festa do Neymar e me deixa muito assombrado a quantidade de homem bonito que ele costuma andar para cima e para baixo. Eu, com o dinheiro que ele tem, também andaria com muitos homens bonitos comigo a tiracolo. Então, nesse ponto, eu não o critico. Eu critico pela hipocrisia dele, né? Porque ele se diz um cristão, vive com aquela faixinha, né, de Jesus para lá, Jesus para cá, 100% Jesus, sei lá o que coloca na testa, e ele vive para cima e para baixo. Aí ele é uma pessoa, é um jogador decadente, né, gente? Essa que é a verdade. O Paris Saint-Germain, antes de desfazer dele, do passe dele, fez uma pesquisa envolvendo estatística e chegou à conclusão que a presença dele em campo aumentava a chance do Paris Saint-Germain de perder. Portanto, por isso, os franceses despacharam ele. E quando eu entro nesse assunto, uma coisa que costumam falar bastante é que a França, você pode criticar a França em muitos sentidos, né? A França como uma nação colonizadora, a França como um país que andou saqueando muitas obras de artes, né? Os italianos, por exemplo, têm um ranço dos franceses por causa disso, né? Porque eles têm essa fama de ter saqueado muitas obras de artes que estão ali no Louvre. Você pode fazer uma série de críticas para os franceses, mas uma coisa é certa, os franceses, eles têm uma tradição forte na matemática. Se tem uma coisa que o francês sabe fazer é cálculo estatístico, né? Eles são muito fortes nisso, e eles fizeram esse cálculo, e de fato o Neymar representa maior chance de derrota quando ele entra em campo. É um jogador decadente, eu entendo ele como uma vítima, que eu falei agora no início desse vídeo, né? Eu entendo ele como vítima porque quando uma criança ela se torna arrimo de família, essa é uma situação muito perigosa. Nós temos outras situações de histórias reais, nós temos aí o Michael Jackson, temos o Macaulay Culkin, nós temos a Simone, nós temos várias pessoas que começaram a ganhar dinheiro na infância, e isso parece que deixa a chance de deixar a pessoa desparafusada é muito grande, que é o caso de Neymar. Ele é uma pessoa extremamente preconceituosa, ele não se aceita como uma pessoa negra, isso é muito triste, porque ele poderia, como uma pessoa que tem uma visibilidade pública, que se coloca como uma pessoa pública, ele poderia ajudar muito nisso, mas ele faz questão de ostentar 34 milhões em relógio lá na Copa do Mundo, porque jogar bola que é bom, ele não joga, e não adianta querer ter grandes expectativas em relação ao futebol de Neymar. Ele é uma pessoa que já era na profissão dele. Ele não tem metade da disciplina do Cristiano Ronaldo, do Messi, e o talento dele foi água abaixo, porque ele se deteriorou, porque só quer saber de festinhas e tudo mais. E ele é a própria personificação do bolsonarismo. Essa coisa de achar que eu posso tudo e dane-se o mundo, que minha liberdade vale mais do que eu viver em grupo,
quebra das normas sociais, a hipocrisia, enfim. Neymar é o retrato da decadência do bolsonarismo. Essa é a verdade. Se tem alguém que retrata a decadência do bolsonarismo hoje e que não está preso, porque tem aquele outro que lá está preso, né? O capitão Soluço que está lá preso, ou agora o Rachadinho envolvido com uma série de escândalos, ou o outro que fugiu para os Estados Unidos traindo a pátria, né? Ou o desmiolado que não fala o Léo Concrel lá, que é o cara de lhama, que é o Renan, ou o Carluxo, que é totalmente desequilibrado e está sumido da cena porque se aparecer ele surta, porque o bolsonarismo está sofrendo muita pressão e isso é bolsonarismo, é você ignorar o que é viver em sociedade. Como que uma pessoa consegue carregar na mala, em valor de relógios, dinheiro que daria para fazer tanta coisa boa pela humanidade, mas, no entanto, ele está preocupado com o seu corte de cabelo, com a vida exposta, da sua vida particular exposta, para poder se tornar um influencer na rede social e poder fazer mídia e propaganda. Então, esse é Neymar, é a grande figura que representa o que há de pior no bolsonarismo e a própria fase em que está, o contexto que está o bolsonarismo, que é de pura decadência. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E o próximo vídeo, o assunto vai ser futebol. Futebol e livro. Aguardem. Vou deixar no ar e mais para frente, semana que vem, a gente volta a conversar. Fui!